Reddit. O meu marido disse, se não aguenta que eu passe os fins de semana com a minha ex, vá para o inferno. Olá a todos. Eu sou Celara Vini e está aí a história de como finalmente deixei de amar um homem que deixou de me ver muito antes de eu deixar de olhar para ele. Era por volta das 2 da manhã na nossa casa em Denver quando tudo realmente começou. Eu estava no meu escritório, o meu verdadeiro centro de comando, envolvida pelo brilho suave dos monitores e pelo zumbido constante do sistema de segurança que eu própria tinha construído. A casa parecia vazia, quase estranha, com um silêncio que apertava o peito em vez de o acalmar. Observava os registros de movimento a passarem pela tela, sabendo exatamente o que iriam mostrar antes mesmo de o alerta soar. Carter entrou cambaleando pela porta da frente, com uma risada meio embriagada ainda vibrando no telefone. Senti o perfume antes de ver o rosto dele, algo floral e caro, nada que eu possuísse nem algum dia viria a possuir. Os passos dele eram soltos e descuidados. Os meus tinham ficado discretos nos últimos meses, como os de um animal selvagem que percebe estar a ser seguido. Ele viu a luz dos meus monitores quando entrou na cozinha, e sem pestanejar, sem tentar fingir ou suavizar o golpe, soltou a frase que abriu a noite ao meio. Vou passar o fim de semana com Marlo. Se não consegues lidar com isso, vai para o inferno. Eu não estremeci, não chorei nem perguntei por quê. A estranheza do coração partido é que por vezes, ele não se parte de repente, apenas se desfaz devagar até chegar ao fim. O meu rosto permaneceu imóvel, mas dentro de mim algo se alinhou com uma clareza quase misericordiosa. Quando foi que ele deixou de me valorizar? Quando foi que eu deixei de exigir ser valorizada? E em que momento ele ficou tão convicto de que eu nunca iria partir? Ele subiu as escadas ainda a rir de algo no telefone e no instante em que desapareceu, o meu correio eletrônico notificou uma nova mensagem. Era um lembrete automático da Helion Systems. Um cargo internacional em Singapura ainda aguardava a minha aceitação. Eu tinha recusado 2 vezes por ele e por nós. Desta vez não apaguei a mensagem. Apenas a encarei, sentindo o ar à minha volta mudar. Percebi que o casamento não tinha morrido naquela noite. Ele tinha morrido no momento em que eu deixei de me importar o suficiente para o salvar. A casa voltou a ficar silenciosa, mas o silêncio já não parecia assombrado pelo que eu estava a perder. Ele ecoava com aquilo que eu finalmente estava disposta a escolher. Fechei o computador portátil e soube qual era a minha decisão. Acordei antes do nascer do sol e desci ao porão, o espaço que sempre me pareceu mais um lar do que qualquer parte da casa tocada por Carter. Os meus equipamentos vibravam suavemente enquanto eu ativava o modo forense, a análise mais profunda que o meu sistema conseguia fazer, reunindo 90 dias de gravações das câmeras, registros de microfones e comportamentos dos dispositivos em ficheiros limpos e impossíveis de contestar. Eu não estava a fazer isto por vingança. Eu estava a fazê-lo porque a verdade merece ser testemunhada, mesmo quando dói. Os registros de áudio foram os primeiros a terminar o processamento e foi então que o ouvi. Carter a rir com os amigos. Aquele tipo de riso descuidado que os homens usam quando esquecem que as suas esposas são humanas. A Celara é brilhante, claro, mas é como um robô. Eu preciso de alguém que me faça sentir vivo. Algo dentro de mim apertou não por dor, mas por reconhecimento. Ele não tinha dito aquelas palavras ontem pela primeira vez. Ele tinha as praticado. Depois vieram os arquivos de mensagens. As conversas de Marlo apareceram primeiro. Ela dizia, ela é demasiado lógica. Tu mereces alguém que entenda o teu coração. Carter respondeu, a Celara não vai notar nada. Ele não estava errado. Eu não tinha notado tudo, mas não por ser ingênua. Era por ser leal. E então chegou a reviravolta que eu não esperava. As minhas câmeras captaram Carter a trazer Marlo para dentro de casa numa noite em que eu estava a conduzir uma reunião virtual de segurança para um contratante federal. O casal atravessou a sala como fantasmas, cabeças próximas, acreditando que as câmeras serviam apenas para ladrões. Subestimaram a mulher que as tinha construído. Mais tarde, naquela tarde, encontrei-me com Ricci Calder num pequeno café industrial perto do Distrito Tecnológico. Ele tinha sido meu colega e antes disso, meu companheiro numa iniciativa de cibersegurança classificada. Ricci conseguia ler-me melhor do que qualquer pessoa. No instante em que olhou para o meu rosto, inclinou-se para trás e disse baixinho, então acabaste. Eu não acenei, mas algo no meu silêncio denunciou-me. Não havia lágrimas nem tremores, apenas clareza. Ricci perguntou se eu planeava confrontar Carter. Eu respondi que não, que apenas me estava a preparar para partir. E então veio a segunda reviravolta. Um ficheiro de áudio esquecido começou a tocar nos meus auscultadores quando regressei à casa. Carter falava com alguém, provavelmente Marlo, explicando como iria manipular a história se o nosso casamento acabasse. Ela é obcecada pelo trabalho. Toda a gente vai compreender porque tive de encontrar alguém que realmente se importa comigo. Esse foi o momento em que senti o último fio romper. Não foi a traição. Não foram as mentiras. Foi a encenação que ele tinha preparado para se fazer passar pela vítima numa história em que eu tinha carregado todo o peso. Ao desligar o sistema, percebi algo que devia ter visto há muito tempo.
Eu não estava a sair porque Carter me tinha traído. Eu estava a sair porque ele queria que o mundo acreditasse que eu o tinha traído. E eu recusei viver dentro dessa mentira. Na manhã seguinte, entrei na Ellion Systems em Denver como se nada dentro de mim tivesse mudado, mas senti a distância, límpida, fria e estranhamente reconfortante. Caminhei pelo átrio, passando pelo zumbido familiar dos servidores e pelo ritmo constante dos teclados, mas tudo parecia uma versão da minha vida da qual eu já estava a afastar-me. Eu ainda não tinha partido, mas a separação já tinha começado. A meio da revisão de um relatório de sistemas, o meu telefone vibrou. Era o Departamento de Implantação Internacional. O tom deles era acolhedor, quase aliviado, ao lembrarem-me que o cargo de diretora de projeto em Singapura ainda estava disponível, ainda era meu se eu quisesse. Um cargo que podia redefinir o rumo da minha carreira. Um cargo que eu tinha rejeitado 2 vezes porque Carter insistia que a estabilidade importava mais do que a ambição, o que na realidade significava estabilidade para ele e ambição suprimida para mim. Desliguei a chamada e permaneci sentada por um longo momento. Antes, eu acreditava que Carter queria uma parceira. Agora percebia que ele queria uma sombra. Alguém que tornasse a vida dele mais fácil, mais silenciosa, mais polida. Alguém que não ultrapassasse o espaço que ele permitia. Durante a minha pausa, saí para apanhar ar. Foi então que o meu telemóvel iluminou-se com uma notificação. A história de Carter em Aspen. Ele estava num retiro de luxo com Marlo, a rir junto a uma fogueira, copo na mão, a comportar-se como um homem que tinha largado seus fardos e encontrado clareza. Alguém fora da câmara perguntou, e se a Selar aceitar o cargo em Singapura? Ele encolheu os ombros e sorriu. Se ela aceitar, ótimo. Finalmente vou ter espaço para viver honestamente. As palavras não magoaram. Elas resolveram algo dentro de mim. Ele não tinha medo de me perder. Ele estava à espera que eu me fosse embora para poder parecer inocente. Regressei ao meu posto de trabalho, abri o correio eletrônico de Singapura e pela primeira vez, li cada linha com intenção. Quando terminei, uma leveza inesperada espalhou-se pelo meu peito, como uma janela que se abre numa casa que eu não sabia que tinha ficado sufocante. E então chegou a atualização que selou tudo. Se eu aceitasse, teria de voar dentro de 48 horas para participar numa reunião regional, sem extensões, sem atrasos. O universo estava a empurrar-me para a porta pela qual eu tinha sido demasiado leal, ou demasiado assustada para atravessar. Nessa noite, quando voltei para casa, Carter estava na cozinha a fazer uma videochamada com Marlo, rindo abertamente, sem sequer fingir que pretendia esconder. Durante anos eu tinha caminhado em silêncio à volta dos sentimentos dele e agora ele já nem olhava para os meus. Eu não os interrompi, não pigarreei, não pedi explicações. Simplesmente passei por ele, entrei no quarto e retirei a minha mala do armário. As minhas mãos não tremiam, o meu coração não acelerava. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que pertencia a mim mesma novamente. Fechei a mala com fecho-elástico e sentei-me na beira da cama, respirando de forma constante. Eu não estava a escolher Singapura para castigar Carter. Estava a escolhê-la porque, algures no caminho, eu tinha esquecido que merecia uma vida que não fosse construída à custa de encolhimentos. E agora eu tinha terminado de encolher. Na manhã em que parti, a casa estava estranhamente quieta. Sem passos, sem ruídos, sem conversas forçadas. Carter ainda estava em Aspen, ainda a encenar o seu renascimento para o mundo. Fiquei parada na ombreira da porta do quarto e deixei o silêncio assentar. Era como estar na última sala de um museu antes de sair para a luz do dia. Percorri cada divisão lentamente, sem tocar em nada, apenas observando. Aquela casa tinha abrigado tantas versões minhas, ambiciosa, esperançosa, exausta, leal. Mas nenhuma daquelas versões vivia ali agora. As paredes pareciam uma vida que eu tinha usado tempo demais. Eu não estava a deixar um lar. Estava a desfazer-me de uma pele antiga. No piso inferior, iniciei sessão no painel da casa inteligente e revoguei todos os acessos que Carter tinha aos controlos de segurança, registros de dados e funcionalidades de monitorização. Depois redefine a chave mestra do sistema, não por rancor, mas por necessidade. Eu não queria que a minha partida fosse um espetáculo. Queria que fosse um facto limpo e definitivo. Ao verificar os registros do sistema pela última vez, reparei numa entrada que não estava lá antes. Uma zona que Carter tinha definido manualmente como privada 2 semanas antes, bloqueando câmeras numa área da casa que ele sabia que eu raramente verificava. Ele não tinha simplesmente escorregado. Ele tinha engenheirado sigilo, configurações ocultas, trajetos escondidos, noites inteiras retiradas do meu campo de visão. A confirmação não doeu. Libertou-me. Já não havia dúvidas para carregar. Antes do nascer do sol pintar as janelas, deixei a minha chave sobre o balcão da cozinha, ao lado de uma única nota, obrigada pela clareza. Sem raiva, sem acusações, sem explicações que ele pudesse transformar em desculpas. Saí com uma mala e com o conhecimento de que cada passo me levava para um lugar que eu tinha escolhido para mim. No aeroporto internacional de Denver, o mundo movia-se em ondas lentas e silenciosas. Anúncios, malas a rolar, o zumbido suave dos voos matinais.
Abri a minha caixa de correio e vi a confirmação da Elion com meu bilhete para Singapura, partida naquele mesmo dia. Quando cheguei à porta de embarque, um novo ecrã chamou minha atenção. Imagens de Carter e Marlo no retiro de Aspen, sorrindo brilhantemente sob a manchete que anunciava uma parceria patrocinada. Carter era citado a dizer: "Estou numa jornada para redescobrir quem realmente sou." Ele tinha entregue ao mundo provas fotográficas da vida que construiu nas minhas costas, provas que ele nunca imaginou que eu veria. O meu telefone vibrou repetidamente, chamadas dele, mensagens, exigências atrás de exigências, querendo saber onde eu estava porque não atendia, quando voltaria para casa. Desliguei o telefone com suavidade, quase com ternura. Não por raiva, por encerramento. Quando a porta do avião se fechou, senti algo desatar-se dentro de mim, como um nó finalmente desfeito. Eu não estava a deixar Carter. Estava a deixar a versão de mim que o tinha tolerado durante tempo demais. E ela ficou em Denver enquanto eu subia pelos céus. Quando a verdade finalmente começou a devolver-me aquilo que me era devido, o avião aterrou em Singapura pouco depois do amanhecer. No instante em que saí do terminal, uma brisa quente e espessa envolveu-me, ar úmido misturado com um aroma de café torrado e o movimento do trânsito matinal. Parecia outro planeta, um mundo intocado pelo peso que eu carregara durante anos. Pela primeira vez em muito tempo, inspirei plenamente. Nada naquele ar pertencia a Carter. Ele tinha organizado um apartamento corporativo para mim em Tanjong Pagar, elegante e limpo, com janelas do chão ao teto que davam para o porto. Caminhei de divisão em divisão lentamente, quase com reverência. Ali não havia ecos de discussões. Nenhuma memória de um homem que me desgastara pedaço a pedaço. Apenas espaço. Apenas silêncio. Só minha. Na manhã seguinte cheguei a Elion, Singapura e fui imediatamente informada sobre a iniciativa regional de segurança de dados que eu lideraria. Cada interação era diferente de Denver, colegas que valorizavam precisão, líderes que pediam a minha perspectiva, uma equipa que tinha estado à espera de alguém exatamente como eu. Aqui, eu não me sentia pequena. Não sentia que tinha de encolher para que alguém se sentisse importante. A meio de uma reunião de engenharia, o meu sistema de alerta sinalizou uma anomalia. Alguém nos Estados Unidos estava a tentar aceder aos meus ficheiros pessoais arquivados usando uma palavra-passe desatualizada. Quando verifiquei a origem, a minha respiração parou por um segundo agudo. Carter. Ele já estava a desmoronar-se. Várias mensagens chegaram ao longo da tarde, amigos em comum preocupados, confusos ou simplesmente curiosos. Alguns perguntaram por que eu tinha desaparecido. Outros disseram que Carter andava a contar que eu tinha abandonado o casamento sem aviso, que tínhamos vivido anos de turbulência porque eu era casada com a minha carreira. Ele estava a reescrever a narrativa exatamente como tinha ensaiado. Depois chegou outra mensagem, desta vez de um amigo que tinha participado no retiro em Aspen. Em anexo, um pequeno ficheiro de áudio. Carreguei em reproduzir. A voz de Carter surgiu por entre conversas ao fundo. A Celara nunca soube ser esposa. É demasiado lógica, demasiado fria, não feminina o suficiente para manter um casamento vivo. Uma gargalhada de outra pessoa. Depois ele continuou. Ela nunca vai tornar-se na mulher de que eu preciso. Fiquei imóvel durante muito tempo, ouvindo uma versão dele que tinha existido muito antes do fim do nosso casamento, uma versão que eu me recusara a ver. Partir não era apenas a escolha certa. Tinha sido tardia. Nessa noite, fiz uma videochamada com Risse. Ele olhou para mim e não perdeu tempo com simpatias. Apenas perguntou: "Estás segura? Estás firme?" Eu assenti. Depois contou-me que Carter o tinha ligado mais cedo, em pânico, a perguntar onde eu estava. Risse mentiu sem esforço, dizendo que não tinha ouvido nada de mim. Esse único gesto de lealdade estabilizou algo dentro de mim. Mais tarde, durante uma sessão estratégica, Elaine, diretora da Elion Singapura, chamou-me à parte. Explicou que a Elion Estados Unidos tinha recebido preocupações internas sobre Carter usar o nome da empresa durante a transmissão ao vivo em Aspen, insinuando uma ligação que poderia prejudicar a marca. Ao ouvir isso, algo encaixou dentro de mim. No momento em que deixei de absorver as consequências por Carter, o mundo começou a ver as escolhas dele sem a minha sombra suavizá-las. Ao final do dia, de pé no meu apartamento com vista para as luzes da cidade, compreendi algo simples e cortante. Quando deixei de o proteger, a verdade finalmente teve espaço para fazer o seu trabalho. Quando Carter começou a pagar pelas coisas que sempre presumiu que seriam encobertas, 2 dias após o meu silêncio, o meu telemóvel acendeu-se com uma mensagem dele. "Como está o teu fim de semana?" Como se nada tivesse acontecido. Como se eu simplesmente tivesse saído para clarear a mente. Fiquei a olhar para o ecrã, estranhamente distante. O tom dele era calmo, quase ensaiado. Ele ainda acreditava que isto era temporário, uma perturbação momentânea, não uma saída. Ele não compreendia que o jogo que andava a jogar tinha terminado antes mesmo de perceber que tinha começado. Coloquei o telefone de lado sem responder. Passei a manhã a rever propostas de segurança quando o Departamento de Recursos Humanos da Elion Estados Unidos ligou.
Perguntaram se eu autorizava várias tentativas de Carter para aceder às minhas contas internas. Confirmei que não. O tom deles mudou imediatamente para modo de documentação formal. Essa violação entrou diretamente no ficheiro dele. Pouco depois, uma antiga colega enviou-me uma mensagem com novidades. A empresa imobiliária onde Carter trabalhava tinha iniciado uma revisão interna. Durante a transmissão ao vivo do retiro em Aspen, ele mencionara detalhes sobre um cliente de alto perfil, detalhes que nunca deveriam ter sido tornados públicos. Se a investigação confirmasse má conduta, a suspensão era provável. Naquela tarde, revi um dos vídeos de Aspen. Não porque doesse, mas porque eu precisava de encerramento. O sorriso de Carter parecia diferente agora, não encantador, mas descuidado. Finalmente vi a verdade que tinha ignorado. Eu tinha medido o meu valor pelas necessidades de um homem que não tinha nada para devolver. Depois chegou outra mensagem, um link, uma publicação de Marlo. Ela escreveu que Carter ainda não estava pronto para deixar antigos vínculos para trás, insinuando emoções não resolvidas. Os comentários tornaram-se rapidamente hostis, acusando-a de ser a razão do fim do nosso casamento. Ela tentou defender-se, depois apagou metade das respostas. O brilho da relação deles estava a rachar sob a pressão pública e eles começavam a virar-se um contra o outro. Carter voltou a mandar mensagem. Acho que devíamos falar. O que estás a fazer? Por que não respondes? Desta vez a calma desaparecera. As palavras tinham arestas afiadas. Passei a noite a caminhar pela orla da Marina Bay, vendo a cidade brilhar como se tivesse sido construída de luz e de novos começos. Cada esquina parecia lembrar-me de que a vida não precisava ser pequena, pesada ou moldada à fragilidade de outra pessoa. Pouco antes da meia-noite, chegou uma mensagem de um número desconhecido. Devias ouvir o que o Carter está a dizer sobre ti. Em anexo, um ficheiro de áudio. A voz de Carter, espessa de frustração, dizia a um grupo de pessoas que eu era o maior fracasso da vida dele, que nunca soubera amá-lo, que eu tinha fugido porque não conseguia lidar com uma relação verdadeira. Até Marlo soava surpreendida ao fundo. Ouvi tudo sem vacilar. O desespero dele já não era o meu fardo. Eu não respondi a Carter, não me defendi, não corrigi nenhuma mentira. Simplesmente deixei a verdade acumular-se, e ela estava a fazer exatamente o que a verdade sempre faz, estava a desmontar tudo aquilo que ele tentou construir sobre mim. Quando apaguei as luzes e olhei para a cidade, soube com absoluta clareza que eu não procurava vingança. Eu estava imóvel, e a realidade fazia o resto. O dia em que ele me viu a viver no mundo ao qual ele já não pertencia. Do último piso da Helion Ásia, Singapura estendia-se sob mim como um mapa desenhado em luz. As janelas da sala de reuniões emolduravam o horizonte, torres de vidro polido, barcos a deslizar pelo estreito, a cidade a vibrar com propósito. Pela primeira vez na minha vida, senti-me exatamente onde sempre estive destinada a estar. Não atrás de alguém, não abaixo de alguém, não a pedir desculpa pelo peso da minha própria força. Quando a reunião terminou, voltei à minha secretária e encontrei uma longa mensagem de Carter, parágrafos transbordando pânico, raiva, arrependimento, desculpas e perguntas que ele acreditava ainda ter direito de fazer. Onde estás? Por que saíste assim? Quando voltas para casa? Como pudeste fazer isto sem falar comigo? Li cada linha sem sentir qualquer impulso de responder. Coloquei o telemóvel virado para baixo e regressei ao meu trabalho. Nessa noite participei num simpósio regional de segurança no Marina Bay Sands. O ar estava cheio do murmúrio baixo de conversas sobre modelos de encriptação, análises de violações e supervisão de inteligência artificial, tópicos para os quais eu tinha passado toda a minha carreira a preparar-me. As pessoas tratavam-me com um respeito que parecia simultaneamente novo e completamente natural. Ri-me durante o jantar, uma gargalhada aberta, espontânea. Assustou-me um pouco. Eu não percebia há quanto tempo a alegria não vinha sem cálculo ou tensão. A meio da sobremesa, Elaine entrou na sala e fez-me sinal para aproximar. Há alguém a ligar insistentemente para o escritório a pedir por ti, disse. Quando passou a chamada, a voz de Carter explodiu do outro lado, trêmula, sem fôlego. Ela desapareceu. Ele dizia, ela é minha esposa. Tenho de encontrá-la. Ela está a arruinar tudo. A resposta de Elaine foi firme, profissional e carregada de um respeito que ele nunca me tinha mostrado. Ela está aqui a liderar um projeto regional de grande importância. Por favor, esclareça quem é. O silêncio do outro lado prolongou-se o suficiente para eu imaginar Carter a perceber, talvez pela primeira vez, que o mundo fora da nossa casa não me via da forma como ele tentou definir-me. Mais tarde, ao entrar no átrio do Helion Asia Hotel, parei abruptamente. Carter estava no centro da sala, a olhar freneticamente em volta, segurando o meu antigo itinerário de viagem na mão. As roupas estavam amarrotadas pela longa viagem, os olhos selvagens. Quando me viu, os ombros dele baixaram num misto de alívio e desespero. Tu foste embora, disse, dando um passo em frente. Tu realmente foste embora. Eu não respondi. Apenas olhei para ele e nada dentro de mim se quebrou.
Ele insistiu que o que aconteceu com Marlo não significava nada, que estava confuso, sobrecarregado, pressionado pelo trabalho, sem saber lidar com a minha distância. Disse que nunca acreditou que eu iria partir de verdade. Disse que precisava de mim, não por amor, mas por medo, por desespero, por precisar de algo macio onde pousar. Então o telefone dele tocou. Era Marlo. Atende, disse-lhe. Ele hesitou, depois atendeu. A voz dela estalou pelo altifalante, cortante, frágil. Então está em Singapura atrás dela agora? Disseste que ela nunca te deixaria. Disseste que só precisavas de tempo para gerir as emoções dela. Prometeste que resolveríamos a transição. Ele olhou para mim como se quisesse que o perdão surgisse do nada. Dei um passo atrás. Tu não precisas de mim, disse calmamente, precisas de uma almofada. Eu não sou mais a tua almofada. Passei por ele enquanto o átrio murmurava à nossa volta. Não olhei para trás. Horas mais tarde, quando cheguei ao meu apartamento, um correio eletrônico da liderança da Helion Ásia surgiu na minha caixa de entrada. Queriam nomear-me para um cargo sênior de comando regional, uma posição que eu antes tivera medo de acreditar que merecia. Enquanto li a mensagem, tornou-se claro que o verdadeiro ponto de viragem da minha vida não tinha sido deixar Carter. Tinha sido perceber que eu nunca estivera destinada a permanecer no mundo pequeno que ele construiu para me conter. Revelação. Resolução. Fechar a última porta. A luz da manhã em Singapura tinha uma qualidade suave e indulgente, como se a própria cidade compreendesse que eu estava a começar um novo capítulo. Fiz café, abri as portas da varanda e percebi que aquele seria o dia em que eu encerraria oficialmente tudo que um dia me acorrentou ao passado. O meu casamento, as histórias dele, os últimos fragmentos de uma vida que já não me servia. O primeiro correio eletrônico que chegou foi o do meu advogado. Os documentos do divórcio estavam prontos. Carter tinha usado bens conjuntos para financiar viagens e presentes para Marlo, e a pista documental colocava a maior parte da responsabilidade financeira sobre ele. Não senti triunfo, apenas a clareza silenciosa das consequências naturais. Pouco depois, Carter publicou uma longa mensagem online, afirmando ser vítima de um casamento frio e obcecado pela carreira. Pintou-me como distante, desligada, impossível de amar. Tentou assumir o papel do marido solidário, abandonado sem aviso. Mas a internet tem memória longa. Pessoas que tinham estado em Aspen começaram a comentar publicamente, expondo o que tinham ouvido ele dizer sobre mim. Surgiram gravações, surgiram fotografias, surgiram mensagens. Eu não precisei defender-me. A verdade fazia isso por mim. As notícias chegaram uma após outra. A empresa de Carter suspendeu. A transmissão ao vivo em Aspen tinha violado regras de confidencialidade. O comportamento dele estava oficialmente sob análise. A reputação dele desmoronava-se em tempo real. O meu advogado marcou uma videochamada com ele para dar seguimento formal ao processo. Quando o rosto dele apareceu no ecrã, parecia menor do que eu lembrava por fazer a barba, exausto, despido de todas as ilusões que outrora exibirá com tanta confiança. Há alguma hipótese de arranjarmos isto? Perguntou-o com a voz quebrada. Abanei a cabeça. Eu não saí porque me traíste. Saí porque acreditaste que não importa o que fizesses, eu ficaria sempre. Os olhos dele baixaram. Não tinha resposta para isso. Mais tarde, naquele dia, chegou outro correio eletrônico, desta vez de Marlo. Uma mensagem curta, trêmula na sua honestidade. Ela dizia que também o tinha deixado, que descobrira que ele lhe mentiu da mesma forma que me mentiu a mim. Pediu desculpa. Eu aceitei, não por ela, mas porque o perdão é mais fácil quando já deixaste tudo ir. Assinei os papéis do divórcio naquela noite. Sem gritos, sem lágrimas, sem dramatizações. Apenas uma porta a fechar com um clique suave e final. Depois chegou o aviso oficial da Helion Ásia. Eu tinha sido nomeada líder regional de segurança, um futuro que outrora pensei pertencer a alguém mais corajoso, mas que agora pertencia a mim, porque eu finalmente me escolhera. Perto da meia-noite, o meu telemóvel iluminou-se uma última vez. Uma mensagem de Carter. Eu entendo agora. Tu nunca foste minha para guardar. Não respondi não por raiva, mas porque a verdade era mais simples do que ele imaginava. Eu nunca lhe pertenci. Eu apenas me tinha esquecido de pertencer a mim mesma. De pé junto à janela, com a cidade a brilhar sob os meus pés, percebi que eu não estava a celebrar vitória alguma. Não estava a saborear vingança. Eu estava finalmente a entrar na luz que tinha diminuído durante tantos anos. E por vezes o maior ato de revelação não é mostrar ao mundo quem outra pessoa realmente é. É finalmente ver quem tu sempre foste destinada a ser, e escolher viver num mundo amplo o suficiente para essa versão de ti. Eu costumava pensar que as revelações chegavam como relâmpagos, altas, elétricas, impossíveis de ignorar. Mas naquela noite em Singapura, enquanto a cidade brilhava lá embaixo, a verdade não caiu como um raio. Ela simplesmente assentou quieta, constante, certa. O tipo de certeza que só chega depois de perderes peças suficientes de ti mesma para finalmente perceberes o contorno do que permanece. E por vezes o maior ato de revelação não é mostrar ao mundo quem outra pessoa realmente é. É finalmente ver quem tu sempre foste destinada a ser,
e escolher viver num mundo amplo o suficiente para essa versão de ti. Quando finalmente me afastei da janela, uma calma estranha pressionou contra as minhas costelas. Não era alegria, ainda não. Era algo mais próximo de alinhamento, como se as engrenagens internas da minha vida tivessem deixado de render e finalmente encontrado o trilho onde sempre deveriam ter corrido. Pela primeira vez em anos, a minha respiração não era superficial, os meus pensamentos não estavam apertados e o meu coração não se preparava para tempestades alheias. Eu estava sozinha e estava firme, e havia poder nisso. Mas calma não significa que tudo terminou. Calma é frequentemente o momento antes da próxima verdade chegar. Na manhã seguinte, entrei na Helion Ásia com essa mesma firmeza silenciosa guardada sob o meu blazer. As pessoas cumprimentaram-me com sorrisos que não pareciam forçados, nem obrigatórios. Respeito não é algo que percebes quando nunca te faltou. Mas quando vives com alguém que usa o teu brilho como pano de fundo para a própria insegurança, reconheces respeito genuíno imediatamente. Ainda assim, o passado não tinha acabado comigo. Por volta do meio-dia, Elaine passou pelo meu escritório. Estás diferente hoje? Observou suavemente. Diferente bom ou diferente alarmante? Perguntei. Diferente firme, respondeu, como se finalmente tivesses chegado à tua própria vida. Antes que eu pudesse responder, o meu telemóvel vibrou. Um número que eu não tinha guardado, mas que reconheci de imediato. Era Rovan, a irmã de Carter. O meu estômago não caiu como teria caído antes. Em vez disso, uma calma analítica despertou na minha mente. Contato da família Ali nunca era casual. E Rovan era a única que alguma vez tinha sido verdadeiramente gentil comigo. Para ela procurar-me agora, algo tinha mudado, de novo. Afastei-me para o corredor e atendi. Celara, disse ela sem fôlego, desculpa ligar assim de repente, mas as coisas estão a sair do controle aqui. Lá estava, o novo conflito a erguer-se, inevitável e indesejado. O que aconteceu? Perguntei, mantendo a voz estável. Ele está a desmoronar-se, disse ela baixinho, o Carter. Ele não vai a casa há 2 dias. Disse a mãe que perdeu o emprego e anda a dizer que não consegue respirar sem ti. Está a contar às pessoas que tu o abandonaste no pior momento da vida dele. A antiga versão de mim teria sucumbido à culpa. A nova versão não o fez. Rovan, disse com suavidade, ele não perdeu o emprego por minha causa. E ele não se desfez porque eu parti. Ele desfez-se porque a verdade finalmente o alcançou. Ela expirou de forma trêmula. Eu sei. Acabei de ver Lara. Ele anda a culpar-te para toda a gente que queira ouvir. Está a reescrever tudo. E as pessoas começam a acreditar nele. Elas não conhecem a verdade como eu conheço. Lá estava, a tensão emocional deste capítulo, não medo, não raiva, apenas o velho fantasma de um fardo que eu carreguei durante anos. A necessidade de me defender contra narrativas que eu nunca criei. Encostei-me à parede de vidro. Rovan, eu não vou voltar para corrigir a história dele. Eu não vou encolher-me para ele se sentir melhor. Não mais. Não te estou a pedir isso, sussurrou. Estou a perguntar se estás bem. Algo dentro do meu peito afrouxou. Estou a chegar lá. Quando desligamos, a calma voltou. Mas agora tinha um contorno mais nítido. Eu não estava abalada, eu apenas compreendia algo com absoluta clareza. Carter não tinha terminado de tentar puxar-me de volta para o mundo que controlava. Não por amor, mas por hábito, por direito presumido, por pânico perante o facto de que a mulher que ele julgava presa no lugar tinha se tornado alguém com velocidade. Esse era o conflito deste novo capítulo. Não ele, não a queda dele, mas a força gravitacional de uma vida que eu passei anos a orbitar, e a minha escolha de romper essa gravidade de forma definitiva. Naquela tarde, mergulhei no trabalho, desenvolvendo protocolos de segurança e liderando uma equipa que me olhava da forma como eu sempre desejara que alguém olhasse para as minhas contribuições, com confiança, com reconhecimento, com crença genuína. Mas o conflito regressa sempre no momento mais inconveniente. Às 17h23, um alerta de correio eletrônico do Colorado piscou no ecrã. Este capítulo precisava terminar na lâmina de uma faca, resolução suficiente para respirar, tensão suficiente para puxar o leitor adiante. E foi então que o verdadeiro gancho surgiu. Enquanto pousava o telefone, outra mensagem vibrou. Não de Carter, não da família dele, de um número desconhecido com indicativo de Singapura. A mensagem dizia: não me conheces, mas precisas ter cuidado. Carter não é o único a tentar controlar a história. Outra pessoa tem te observado desde que aterraste. O meu coração desacelerou não por medo, mas por reconhecimento. O passado não estava apenas a perseguir-me. Algo novo estava a circular. Algo que eu ainda não tinha identificado. Algo que me forçaria a enfrentar uma verdade maior do que aquela que deixei para trás. E assim, a calma rompeu, não em caos, mas na próxima revelação que aguardava para emergir. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit.
O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.